Isaías 51. Pronto? Isaías capítulo 51. A palavra de conforto para Sião. Ele diz: ouve-me, vós os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai. Olha para mim. O nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor é Deus. Mas por que ele diz aqui: olhai para Abraão, o vosso pai? Porque o pai significa ser uma referência. No pai existe sabedoria. Então o próprio Deus falando aqui: olhem para o pai da fé de vocês, o Abraão. Olha para o exemplo de Abraão. Porque Abraão, ele foi bem sucedido em tudo. Abraão, ele viu as maravilhas de Deus, ele viu o agir de Deus na vida dele, em várias fases da sua história, da sua vida. Então quando Deus ele diz: olha para Abraão, é porque ele está querendo dizer: da mesma forma que eu agi na vida do Abraão, eu vou agir também na sua vida. Mas olha para a forma que Abraão agia. Olha para a vida do cara, olha para aquilo que ele fazia, olha para a fé que ele expressava, olha para o comportamento que ele tinha. Abraão nos dias de hoje seria conhecido como um louco, olha para mim, como um lunático, porque ele fazia o que uma voz falava com ele, só que essa voz era Deus, e Deus falou com ele, Deus falava com ele, e ele obedecia e ele fazia, porque ele cria, porque não era só uma voz, a presença de Deus que envolvia aquela voz. Amém, gente? Então olha só o que diz aqui, versículo 2: olhai para Abraão vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele único quando eu chamei. Olha só, para Deus Abraão era o quê? Único. Ou seja, não existia outro homem igual a ele, obediente, fiel, temente, de fé. Hoje a coisa mais difícil é encontrar pessoas de fé na igreja. A maioria não tem fé. A maioria não tem fé. A maioria não tem fé. Não, bispo, eu tenho fé sim, eu creio em Deus. Não. Fé de Abraão é uma fé que transborda. Fé de Abraão é uma fé poderosa. É uma fé que não há limites, não há barreiras. Fé de despreendimento. Abraão, ele era despreendido de tudo, de tudo. Abraão, ele amava a Deus mais do que a mulher, mais do que o filho, mais do que tudo. Por Deus, Abraão fazia tudo. O pacto dele com Deus era muito forte. Era muito forte. E às vezes a pessoa, ela troca a Deus por causa do marido, troca a Deus por causa da esposa, troca a Deus por causa de um filho, troca a Deus por causa de emprego, troca a Deus por causa do dinheiro. Vira as costas para Deus por diversos fatores. Abraão não. A fé dele em Deus era tão poderosa, era tão grande, que quando Deus falou: sai da sua casa, do meio da tua parentela, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Ele já vivia numa família bem-sucedida. Ele já vivia numa casa onde havia vários empregados, vários servos. O pai de Abraão, ele era um homem bem-sucedido. Mas Deus falou: você vai sair daí e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele saiu com uma mão na frente e outra atrás, se despediu dos pais, o sobrinho quis ir com ele, e eles foram para o deserto, seguindo a direção de Deus. Aonde Deus me levar eu vou. Olha que loucura.
sai da casa, sai da onde habitava os pais, a família, e vai morar em tenda. Sai da estabilidade para ir para o incerto. Olha a fé desse homem. Por isso que Deus falou, ele era único. Agora, se vocês olhar para Abraão e serem como ele, vocês serão como ele. Então Deus exige de nós uma fé única, uma fé verdadeira. Não uma fé paliativa, não uma fé momentânea. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som que? De música. Então Deus está dizendo o que aqui? Não importa se a pessoa está com uma vida assolada, não importa se ela mora no deserto, a vida, ele diz, eu vou transformar a sua vida no Éden. Não importa se você vive na solidão, eu farei com que você seja bem sucedido, abençoado. Mas você tem que olhar para Abraão, você tem que fazer o que ele fez, você tem que agir da maneira que ele agiu. Abraão, o mundo é assim, nessa direção, ele ia em outra. A cabeça dele não funcionava como a cabeça de um homem normal. A cabeça de Abraão funcionava como a mente de Deus. Então ele ia para cima, ele ia para o impacto, ele ia para honrar, ele ia para servir a Deus, sem medir as consequências do que poderia acontecer em volta dele. Por isso que Deus disse, ele era único, mas olhem para ele, porque assim como eu fui com ele, eu posso ser com você. Mas cadê essa fé? Cadê essa certeza? Cadê essa convicção? Cadê essa força que ele tinha em você? Às vezes você é uma pessoa que você é conduzida pela mente dos homens, você é conduzida pelo que diz os noticiários, você é conduzido pelo que diz o médico, você é conduzido pelo que diz o juiz, você é conduzido pelo que diz a situação, a economia do país, você é conduzido pelo que você vê e não pelo que você crê. Agora, quando a pessoa é conduzida por Deus, meu irmão, nem médico, nem juiz, nem advogado, nem momentos difíceis do país, nada impede ela de ser como Abraão, agir na fé. Agir na fé. Tem gente que ela é muito, como é que se diz, pessoal, a palavra? Tem pessoas que ela é muito acomodada. Ela se acomoda, ela se encaixa direitinho ali e ela não quer sair daquela posição confortável. Só que essa pessoa, ela nunca vai sair daquilo. Deus nunca vai fazer algo extraordinário, Deus nunca vai fazer algo grande na vida de pessoas que gostam de ficar numa área confortável, sem ter que expressar fé, sem ter que impactar, sem ter que reagir, sem ter que lutar. São pessoas que são sem sal para Deus, insignificantes. Abraão não. Abraão, a vida dele, o testemunho dele significava muito, tanto que ele era único. Aí ele faz um apelo aqui, o próprio Deus faz um apelo, versículo 4. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha. Opa! Abraão, ele atendia o que Deus falava? Ele escutava o que Deus dizia? Por isso que ele era bem sucedido. Ele com 80 e poucos anos, se eu não me engano, ou 90 e poucos anos, agora não lembro, e a mulher também dele velha, idosa, Deus deu um filho a eles. Mesmo a mulher rindo, eu estou velha, como é que eu vou gerar um filho? Deus deu um filho. Por quê? Porque a fé do Abraão,
a força de Abraão, o crer de Abraão, não tinha limites, não tinha barreiras. E Deus foi lá e deu o filho para ele, mesmo sendo algo o quê? Impossível. Já naquela época era impossível, mas Deus foi lá e deu. Deus foi lá e fez. Quando Deus quer abençoar uma pessoa, Ele faz. Ele faz na saúde, Ele vai lá e cura. Ele faz na vida financeira, Ele vai lá e prospera. Ele faz em todas as áreas. Ele vai lá e faz o milagre. Mesmo a ciência dizendo que não, mesmo os homens dizendo que não, Deus vai lá e realiza o milagre. Deus vai lá e faz. Ele dá sabedoria, Ele dá entendimento para a pessoa. Ele vai lá e prospera a pessoa. Agora a pessoa que é sem sal, quer morocochô, a pessoa que não quer sair da área de conforto, não quer usar, não quer agir, não quer... Aí Deus não faz nada. Aí Deus não faz nada. Porque a pessoa, ela não crê no impossível. Ela só acredita no que ela vê. Ela só acredita no que está diante dos olhos dela. Está difícil, não vou conseguir, não vai dar, meu Deus, estou ganhando pouco, o salário não está dando, meu marido é incrédulo, ai meu Deus, o médico diz que eu vou morrer, ai meu Deus, o advogado diz que a causa está perdida. E a pessoa ela fica perdida no que o mundo mostra. Abraão não, ele era focado, o que Deus falava ele fazia. Quem está entendendo? Levanta a mão. Deus procura pessoas únicas. Leia bem alto o versículo 4, mas leia alto, leia com vontade. O que diz aí? Vamos lá. Então quando eu ouço a lei é a palavra. Quando eu escuto a palavra de Deus, a luz vai brilhar na minha frente, na minha vida, nos meus caminhos, e não haverá impossível em todas as suas promessas. Não haverá nada que o inimigo possa fazer para impedir dessa luz brilhar. Está aqui escrito. Mas tem gente que está vivendo numa vida de trevas. É um casamento de trevas. É uma saúde de trevas. É uma vida financeira de trevas. Não sai do lugar, não sai do buraco. Porque não quer agir como Abraão agia. É um bando de gente acomodada, só dizendo para Deus e para o Espírito Santo, não. Então morra. Porque Deus procura gente como Jó, como Ló. Como Ló não, Ló era o quê? Ló era o quê? Um acomodado. Foi se acomodar onde? Aonde Ló foi se acomodar? Ah, porque Sodoma e Gomorra na época era uma grande metrópole. Sodoma e Gomorra na época era uma cidade abastada, confortável de se viver, de se morar. Não era tenda, não era deserto. Foi se acomodar, quase perdeu a alma. Quase perdeu a família inteira, perdeu a mulher, quase perdeu as filhas. Abraão não, ficou no deserto, e no deserto Deus era com ele, no deserto Deus prosperava ele. Ele tinha mais paz, riqueza, fortuna no deserto do que em cidades metropolitanas. Rapaz, a pessoa quando ela está na fé, a pessoa quando ela está no Espírito, a pessoa quando ela observa a palavra, ela obedece, Deus traz o impossível diante dos olhos dela. Ela para de viver o natural, ela para de viver o normal, e ela começa a respirar, o impossível, sobrenatural de Deus na vida dela. Mas você fala com uma pessoa com a fé de Abraão, ela está ligado, Deus é comigo, eu creio, meu Deus. Você fala com uma pessoa acomodada, o que foi, onde, quando, o que foi mesmo que ele falou? Porque a pessoa está acomodada, a pessoa está passiva, está aceitando a miséria, está aceitando a porcaria de vida que ela vive. Agora a pessoa que tem o espírito de Abraão não, ela sempre quer o mais de Deus, ela sempre está esperando pela ministração de Deus na vida dela, ela está sempre esperando pelo impossível, inatingível, invisível, sobrenatural. Fala
Fala pro irmão, deixa de ser acomodado, rapaz. Haja fé, deixa de ser mosca morta. Olha para Abraão. Quem está mandando olhar para Abraão? O próprio Deus, o Senhor diz: olha para Abraão, porque ele é o único. Olha. Ai, não dá. Ai, parece que está com dor de barriga, rapaz. Cheio de desculpinha, cheio de conversinha. Tua vida roda. E não chega a lugar nenhum. Atendei-me, povo meu, escutai-me, escuta-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, estabelecerei o meu direito como a luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, no meu braço esperam. Quem quer esperar nos braços do Senhor? A única coisa que impede o mar de avançar sobre as cidades é os braços do Senhor. Deus abraça, porque se Deus tirar a mão dele, a água avança. A água vem. Então Deus, ele põe limites aonde ele quer pôr limites. E Deus, ele faz o agir, o sobrenatural onde ele quer agir, fazer o sobrenatural. Você quer viver uma vida de limites, de barreiras, de dificuldades? Ou você quer viver uma vida onde Deus, ele desenha, onde Deus escreve, onde Deus realiza o que ele quer? Ele diz aqui claramente: perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como os mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, a minha justiça não será anulada. Então, quando a pessoa ela crê em Deus, ela vive o impossível de Deus, e a justiça de Deus prevalece na vida dela. Quando a pessoa ela não serve a Deus, ela não ouve a Deus, ela não obedece a Deus, ela não entende o que Deus diz, ela morre que nem mosquito. Quantas pessoas já infelizmente morreram com essa doença? Outros morreram muito mais de outras doenças, porque não existe só essa doença, existem outras doenças. Quantas pessoas estão caindo como mosquito? Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que permanecem na presença de Deus, esses viverão eternamente. Olhe para Abraão, olhe para a vida do homem, olhe para o comportamento dele. Deus não espera nada menos de mim ou de você. Novamente ele faz um apelo: ouve-me vós que conheceis a justiça, vós povo cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, a vergonha. Não tema o que está acontecendo no meio dos homens aí fora. Nem vos turbeis, não se preocupe por causa das suas injúrias, porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Ele está dizendo: o Deus que salvou na geração de Abraão, ele salva na geração de hoje, ele salva em todas as gerações. O Deus que abriu o mar vermelho na geração de Moisés, ele abre hoje. O Deus que derrubou as muralhas de Jericó, ele age hoje. Ele é o Deus da mesma, de todas as gerações. Por que essa geração não vê o impossível, não vê o inatingível, o milagre, coisas extraordinárias? Porque é uma geração podre, adúltera, promíscua, morta. Como diz a própria Bíblia, dizem o nome de quem está vivo, mas estão mortos.
Essa geração é a geração do não posso, do não dá e do não vou conseguir. Essa geração de hoje é morta. Por isso que nós temos que seguir o exemplo de Abraão, para não nos tornarmos como esse povo, como essa geração doente, anêmica, fraca, débil. Nós temos que ser diferentes, nós temos que viver a expectativa do impossível, a expectativa do milagre, a expectativa do agir da mão de Deus. Esse Deus, Ele diz: a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o meu ouvido para que eu não possa ouvir. Eu estou aqui, o mesmo Deus da geração passada, eu sou de hoje. Mas cadê as pessoas agindo como Abraão? Cadê as pessoas vivendo o sobrenatural, olhos de águia, visão além do alcance, vendo não o que está diante dos olhos, mas vendo aquilo que Deus está trazendo nas suas asas, como diz a Bíblia? Para de viver o hoje, para de viver o que os olhos mostram, para de viver a condição da sociedade, do mundo. São bichos que serão comidos pela terra, mas aqueles que esperam no Senhor se renovarão. Então, chegou a hora de Deus fazer o que Ele fez na vida desses homens das outras gerações. Chegou a hora dele fazer na sua vida, na sua família, na sua casa. Amém, pessoal? Amém. Mas você tem que ser de fé, você tem que crer. Versículo 9. Continua dormindo. Não é isso que está escrito aí? Lê o 9 alto aí, só quem está acordado. O que diz aí? Arma-te de força. Olha só, além de me despertar, está acordado, está ativo, eu tenho que fazer o quê? Me armar. Segura essa bexiga, rapaz. Eu tenho que me armar de força. Força de Deus, força do impossível, força da fé. Me armar, rapaz. Você está entendendo? Por que os bandidos ficam atacando a sociedade? Por que os meliantes tentam assaltar todo mundo? Invadir casa, quebrar vidro de carro, né? Roubar a pessoa. Por quê? Porque eles não estão esperando que a pessoa esteja o quê? Armada. Eles não estão esperando as pessoas armadas. Porque bandido, meliante, assaltante é covarde. É covarde. Se ele vê alguma resistência, ele sai correndo. Porque uma pessoa armada vai ser chumbo trocado, vai dar tiro. Então quando Deus está dizendo se arme, Deus está dizendo: deixe de ser passivo de sofrimento, deixe de aceitar os ataques do diabo. É chumbo trocado. Se arme, lute, persevere, resista. Não quer se armar? Vai ser uma vítima em potencial. Então Deus não quer você indefeso. E a única arma que nós temos é a fé. A única arma que nós temos é a ação de crer, é a ação de obedecer, é a ação de se manifestar, crendo no que diz a palavra. E se você não tem essa arma, você está desarmado. O inimigo vai te tirar a sua bênção, vai amarrar você, vai destruir você. Então vigia. Se arme com a força de Deus, se arme com a palavra de Deus, se arme com a fé, viva o sobrenatural. Não aceite a circunstância, um momento, não aceite o que possa estar vindo sobre ti, porque Deus está guardando o seu povo, Deus está protegendo a sua geração. Você tem que ser geração de Deus, não geração do mundo, sabe? Então Deus espera pelos que creem. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor desperta como nos dias passados. Opa, nós temos que nos despertar como o quê? Nos dias passados, como os homens eram no quê? No passado. Os caras eram de fé, meu. Os cabras do passado, as mulheres do passado de Deus eram de fé.
Iam para o tudo ou tudo, iam para o embate, iam para a guerra. Aí hoje pessoas que se dizem de Deus, ai, porque minha vida está difícil, ai, porque o meu marido nunca vai se converter, taca fogo, vamos orar, vamos mandar fogo de Deus, vamos repreender, vamos para cima, se arma da força da fé. Mas a pessoa, ela se entrega muito fácil, aí Deus não opera, Deus não opera. Todo mundo aqui, glória a Deus, aleluia, amém, eu amo o Senhor. É só falar, vamos fazer um voto com Deus, vamos dar uma oferta de R$1.000. Ah, não posso não, eu não tenho não. Tudo bem, tem gente que não tem mesmo, tem outras que não tem, mas tem aquele que tem. E aquele que tem, Deus espera o que dele? Que faça. Aquele que tem, Deus espera que faça. Que seja como quem? Como Abraão. Que seja como Moisés, que seja como Jacó, que seja como os homens do passado, que faça o que Deus obedeça. Deus mandou o Gideão pegar o boi do pai e matar o boi do pai? E Gideão foi lá doido e fez? E Gideão salvou não só a família dele, o pai dele, como ele salvou toda a nação de Israel? Porque Deus deu força para ele. Deus quer te dar força, Deus quer te dar capacidade, habilidade para você mudar a tua história, mudar a história da sua família, para você ser uma coluna nesse ministério, para você ser grande, para que as pessoas olham para você e falam assim: ele venceu, ela venceu, ninguém dava nada por ele, ninguém dava nada por ela, olha como está a vida dela, olha como está a família dele, olha como está a casa dele, meu Deus do céu! Mas para isso acontecer, meu filho, sai da área do conforto, deixa de ser mole, frouxo, medroso, confia, acredite que a bênção chega, o milagre chega. Bispo, Deus tem me abençoado, eu acredito, mas Ele quer te dar muito mais, Ele quer te honrar muito mais, Ele quer te abençoar muito mais. Diga graças a Deus. Não caia no meio da batalha, não caia no meio da guerra, não vem com esse espírito de mimimi, não venha com essa conversinha de não vou conseguir, não vai dar, está difícil. Seja como Abraão, se levante no Senhor. Diga graças a Deus. Amém, igreja? Aí ele diz assim, desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo perpétuo, alegria lhes coroará a cabeça, o regozijo, a alegria alcançarão e deles fugirão a dor. A dor e o gemido foge de quem é de guerra. A dor e o gemido foge de quem é cabra da peste. A dor e o gemido foge de quem serve a Deus. A dor e o gemido foge de quem está no espírito de Abraão, para quem se levanta contra as circunstâncias, contra as dificuldades. E Deus prova cada um de nós para ver o nosso espírito, se é de fé ou se é de frouxo. Deus prova se a pessoa crê nele ou não. Amém, pessoal? Deus está acima de tudo, Deus está acima de todas as circunstâncias. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? A pessoa fica temendo o homem, fica temendo o Brasil, fica temendo a economia, fica temendo a situação, fica temendo o momento. Não tema o homem que é mortal. Deus está acima para te proteger, para te guardar, para te livrar, para te abençoar. Ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor, que te criou, que te estendeu os céus e afundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano? A pessoa, ela se esquece do que Deus já fez na vida dela, do milagre, do livramento, da cura, sabe? Deus esquece
a pessoa esquece do que Deus já fez por ela, e ela fica temendo o tirano, ela fica temendo os homens, ela fica temendo a situação financeira, ela fica temendo os problemas na saúde. Ai, que vírus, rapaz! Desde o início a gente está pregando, Deus vai guardar, Deus vai proteger, Deus vai livrar. Quantas pessoas aqui pegou e não aconteceu nada, Deus te guardou, Deus te livrou da morte? Quantas pessoas nem sequer pegou e nem vai pegar? Quantas pessoas pegou e nem sabe que pegou ou não pegou, porque não teve efeito nenhum? Eu só sei de uma coisa: nenhum membro fiel da Viver em Cristo caiu, morreu com esse verme, morreu com esse vírus do inferno, porque Deus protege aqueles que creem nesse lugar. É ou não é verdade, pessoal? Mas nós temos que olhar para quem? Para o Abraão. Você está olhando para quem? Quem é a sua referência? Viva o que Deus tem para vocês, não viva o que o homem te oferece. Os homens te oferecem migalhas, Deus pode te oferecer coisas maravilhosas. Mas você tem que sair da área do conforto. Abraão teve que sair da área do conforto dele. Ele teve que crer. Ele teve que mostrar que temia a Deus, que respeitava a Deus, que sabia que Deus estava ali. Não tem como fugir muito disso, não. Não tem como fugir dessa observação que Deus nos observa. Deus está nesse exato momento olhando para a nossa pregação, olhando para a sua reação, olhando para a sua condução. Deus não é fictício, Deus não é uma coisa inventada por homens. Deus, Ele existe, Ele habita no terceiro céu, e lá do seu trono Ele ouve o clamor e a oração dos seus filhos, dos seus justos. Só que Deus está esperando a nossa ação como a de Abraão. Ele está esperando a nossa ação como a dos homens do passado, que morreram por Ele, que deram a vida por Ele. E Ele encontra uma geração doente, uma geração fraca, uma geração sem fé, uma geração materialista, que só se preocupa com o seu próprio umbigo, carnal. Então nós temos que se destacar do meio desse povo, nós temos que ser diferentes. É onde vem a justiça de Deus, que permanece para sempre, é onde vem o braço do Senhor. Então nós temos que agir. Nós não podemos ter pena de nós mesmos, nós não podemos ser vítimas, nós temos que ser aqueles que atacam, nós temos que ser aqueles que reagem, nós temos que ser aqueles que lutam. Vitimismo não combina com cristão. Não te esqueça daquele que te criou. Leia o 13 bem alto aí, vamos lá, todo mundo. O exilado cativo depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá a sepultura, o seu pão não lhe faltará. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Se Ele agita o mar ao ponto de fazer grandes ondas, Ele não pode agitar a sua vida financeira, Ele não pode agitar a sua família, Ele não pode agitar seu casamento. Ele pode agitar? Pode ou não pode? Fala para o irmão, vai deixar Deus agitar ou já morreu? Vai deixar Deus agitar? Eu quero que Deus agite meu casamento, minha vida sentimental. Eu quero que Deus agite minha vida financeira. Eu quero que Deus agite a minha saúde, a minha vida cristã. Daí Deus vai agitar, a pessoa fala, não agita não, que eu não aguento. Capítulo 51, versículo 2.
Lê só os homens. Tem homem no culto hoje? A igreja tem mais mulher do que homem, né? Lê bem alto os homens aí, o versículo 2. 1, 2, 3 já. Vocês vão continuar deixando Abraão ser único? Ou vocês irão ser como ele? Vocês vão continuar deixando Abraão ser único? Ou quando Deus olhar para você hoje, Ele vai poder ver um homem, Ele vai poder ver um rapaz, Ele vai poder ver um pai de família, igual a Abraão. Eis-me aqui, Senhor, o que é para mim fazer? Tem que ser corajoso, tem que ser homem mesmo. Homem de guerra. Tem que ser mulher de fé. Parar de olhar para a sua vida, para a sua circunstância, para a sua situação. Parar de ficar com medo de marido. Medo de marido por quê? Está com medo de marido por quê? Você casou, escolheu uma pessoa, se amaram, se apaixonaram, homem e mulher se casam, deixa pai e mãe, se tornem uma só carne e uma só família. Mas quem disse que esse homem está acima de você? Você deve respeito a ele, não medo a ele. Assim como o marido deve o que a mulher? Respeito, não medo, mas tem que respeitar a esposa. Mas tem mulher que age como se o marido fosse o Deus dela. Ai, meu marido, que está maluca? Ó? Respeite, ame, cuide, mas temer é só Deus. É só Deus. Só Deus. A pessoa, quando ela teme os homens, quando ela teme as situações, ela não vence. Ela não vence. Você tem que crer. Você tem que confiar em Deus. Deus, Ele vai te dar uma saída. Mesmo que não tenha saída, Deus vai abrir uma saída. Deus vai te abençoar. Mas Deus quer ver se você teme a Ele. Deus quer ver se você teme a Ele. Não espere da mão do homem, espere que venha da mão de Deus. Espere que venha da mão de Deus. Você está entendendo? Confie em Deus. Porque eu tô esperando o exame, o médico. Não. O exame só vai constatar o que o meu Deus determinar. E Deus já determinou a minha cura e a minha vitória. Não, porque eu fiz aquele negócio lá do CDHU, qual é o nome que fala? Para conseguir a casa do CDHU, eu fiz a inscrição da minha casa, da minha vida, para mim ganhar um apartamento, para mim pagar lá, não sei o que, eu tenho que ir na reunião, eu tenho que estar presente lá. Bispo, eu não vou poder ir no culto de manhã, que eu tenho que ir na reunião da CDHU. Tu vai perder, rapaz, porque você não perde uma audiência com o soberano Deus, para ir numa audiência de um homem pé rapado. Se Deus quiser te dar, meu irmão, o homem não interfere na decisão de Deus. Você vai ser o primeiro a ganhar, ser sorteado lá o apartamento, imóvel, acabou, meu amigo. Deixa de ser frouxo, deixa de duvidar de Deus. Deus está acima do homem. A hora que Deus quiser, Ele faz. E outra, às vezes Deus vai olhar para você e vai falar assim: quer saber, minha filha? Quer saber, meu filho? Esse apartamento é muito chulezento para você. Eu vou te dar um apartamento de 100 metros quadrados. Eu vou fazer justiça na sua vida. Eu vou criar uma situação e vai vir na tua mão. Deus pode tudo. Mas cadê as pessoas como Abraão? Deus pode tudo. Cadê o povo que nem Abraão, na fé, obedecendo, resistindo, lutando? Aonde Abraão montava uma tenda, ele levantava um altar. Como também Moisés fazia isso, como também o Noé fazia isso. Esses homens, aonde eles iam, eles montavam um altar, a tenda do Senhor. E eles ofereciam ofertas, eles ofereciam ali as oferendas deles a Deus. Eles tinham uma vida com Deus muito ativa, muito ativa. Deus, Ele está procurando pessoas de fé, que acredita, sabe, pessoas doidas, pessoas que se lance, pessoas que confiem, né?
Deus não quer o teu dinheiro, não. O teu dinheiro para Deus é porcaria. Deus não quer o teu dinheiro. Mas quando você faz um voto com Deus, quando você pega um envelope, quando você apresenta uma oferta para Deus, Deus não está olhando o dinheiro. Ele está olhando o tempo de trabalho que você teve para conseguir aquilo, o suor que você teve para conseguir aquilo, a humilhação que você passou para conseguir aquilo. Ele está olhando que você deixou de comprar algo para você, para dar para Ele. É a intenção que Deus olha. Quem está entendendo? Levanta a mão. Então, meu irmão, Deus, Ele quer olhar para você, Ele quer ver você temendo a Ele, Ele quer você colocando Ele em primeiro lugar, Ele quer te dar a vitória, Ele quer te dar uma saída, Ele quer te dar uma bênção, mas Ele quer você primeiro no altar dEle, Ele quer você de cabeça erguida, sem espírito de miséria, sem espírito de não consigo, de não dar. Como é que é? Eu estou com suspeita, eu estou com suspeita de ver vocês grandemente abençoados, prósperos, felizes, e se Jesus voltar, entrando, subindo aos ares pelo céu. Eu estou com suspeita disso. Quer suspeitar de mim? A suspeita é essa. Você está com suspeita. Você está com suspeita. Suspeita de quê, bispo? Suspeita de sair do mocó que você vive e você vai morar em um lugar que você nunca imaginou ter. Você está com suspeita de ganhar na loteria. Joga na loteria. Apresenta os números a Deus. Ai, isso não é de Deus. Não é de Deus, vai ficar jogando no bicho, na vaca, na galinha, no corno. É corno? Corno não, como é o nome do bicho? Viado. No viado. Isso aí é coisa do diabo. Vai lá, joga toda semana lá na loteria. Não precisa gastar, não, 2 bilhetinhos ali, joga ali. Apresenta a Deus. Quem sabe tu não ganha? O filho do capeta ganha, por que você não pode ganhar? Mas é um povo acomodado, é um povo medroso, é um povo tímido, é um povo covarde, que não crê que Deus pode mudar a situação, pode mudar a vida. Eu quero ter um filho, mas eu não consigo. Oxe, meu filho, unge a barriga todo dia com óleo, o ventre. Meu Deus, gera aqui o milagre, gera aqui o impossível, gera aqui coisas extraordinárias. Deus vai gerar, Deus vai fazer um milagre. Deus tudo pode. Diga graças a Deus. Só que você não pode aceitar a vida que você tem. A vida que você tem, Deus pode multiplicar ela por 1000 em todos os sentidos. Mas é Deus que vai agir mediante a sua o quê? Mediante a sua fé. A sua fé tem que ser colocada em prova. Quantas pessoas vão se levantar aqui hoje como Abraão? Pessoas que vão dizer: eu não quero ser mais um. Eu quero ter a chave da minha vitória. Abraão, ele tinha essa chave. Ele tinha essa chave. O que ele pedia para Deus, Deus dava. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Deus pensou alto e Deus falou assim: eu não vou falar para o meu servo Abraão, porque se eu falar para o meu servo Abraão, ele vai interceder para o sobrinho dele, e eu vou ter que obedecer, eu vou ter que ceder, essa é a palavra, eu vou ter que ceder ao meu servo Abraão, porque Deus não queria nem falar que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, porque ele sabia que se Abraão pedisse para ele, ele ia poupar o sobrinho, e Deus não queria poupar Ló, Deus não queria salvar Ló. Quem mandou Ló se enviar no pecado? Quem mandou Ló se enfiar na sujeira? Mas por causa de Abraão, porque Abraão, ele era um homem que nunca negava nada a Deus. Então quando Abraão pedia para abrir a boca para pedir, Deus não negava também. Vamos lá, Gênesis capítulo 22. Já acharam aí? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Pôs Deus Abraão aonde? Deus prova? Prova? Prova com o quê? Com a sua atitude, com a sua reação, com o seu comportamento. Tá achando que servir a Deus é o quê? Mamão com açúcar? Tu vai ter que ser provado, meu irmão. O que tem dentro de você, se é verdadeiro ou se é falso. Nós somos provados por Deus. Deus, ele quer suscitar, ele quer levantar pessoas como no tempo,
como na geração passada, que ele fez grandes milagres. E ele diz: eu sou Deus, eu faço em todas as gerações. Mas cadê o povo crendo? Cadê o povo acreditando? Confiando em mim? Tem coisas que Deus começou a fazer. Olha o que o Espírito Santo está falando. Tem coisas que Deus começou na sua vida, você nem sabe. Deus começou já a criar um milagre no teu casamento, na tua vida financeira. Já começou o início de uma grande bênção na tua vida. Mas para essa bênção se concretizar, Ele prova você o que tem dentro de você. Às vezes concretiza, e se você for reprovado, não concretiza. Deus fica esperando uma atitude sua. Isso é muito forte. Porque nós temos que ser com Deus no começo, no meio e até o fim. Isso é muito forte. Versículo 2. Aliás, 1, né? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu o quê? Lê alto. Eis-me aqui. Completamente rendido a quem? A Deus. Eis-me aqui. Ele não disse: não vou, não posso, não dá, não tenho tempo, estou ocupado. Foi: eis-me aqui.